nosso bem-vindos ao nosso povo aqui, ao pessoal da transmissão, nessa mais uma oportunidade de juntos estarmos cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor com júbilo, com alegria nos nossos corações. Mais um domingo que o Senhor tem nos concedido. E continuamos. Eu estou animado, espero que você também esteja animado no campo do aprendizado do Salmo 23. A gente faz da maneira que todos nós temos um entendimento, uma compreensão, já de dois pesos. Um diz respeito à criação de ovelhas, você vai entendendo todo o procedimento que envolve a ovinocultura. E olha que você nem leu a Embrapa ainda. A Embrapa é aquele órgão que trabalha com vários setores, inclusive a parte da pecuária, agricultura. E você tem há estudos já elaborados e apresentados que trazem para você uma compreensão também familiar em cada área. Na ovinocultura não é diferente, tem muito que eles ensinam sobre criação de ovelhas. E nós estamos envolvidos neste aspecto de criação de ovelhas, exatamente primeiro por causa de Davi, que era pastor de ovelhas. Depois de ter essa classificação, essa missão, esse cargo a princípio, essa responsabilidade, essa incumbência de Davi, cuidar das ovelhas de seu pai, Deus o levou a escrever o Salmo 23. Do ponto de vista, como eu disse para você, do aspecto não como pastor, mas como ovelha, a comunicação de Davi no Salmo 23. E ontem, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, que provavelmente já está em sintonia conosco, ela ganhou mais um ano de vida. Já são vários anos que ela vem somando como anos de vida que Deus tem lhe concedido. E ela gosta muito de ovelhas. Então eu preparei este aqui, que nós vamos mandar para ela depois, este pôster que apareceu no nosso store, dessa fantástica. Alguém definiu numa palavra só esta imagem desta ovelha. Esta aqui, segundo a nossa colega de impressão, que faz as impressões para nós, esta ovelha aqui, segundo a Vanessa disse, olha, ao ver a imagem, deparando com a imagem, disse, esta é uma ovelha estilosa. É verdade, bem estilosa. A nossa ovelha que nós vamos mandar para Ribeirão Preto, lá para o lar da irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Eu acho chique o nome dela, bonito, nome e sobrenome, da família Dias, Dias e Dias. Bem charmosa. E para quem memorizar o Salmo 23, também vai ganhar um pôster desse aqui, do Salmo, do seu trabalho, do seu empenho em memorizar o Salmo 23. Só tem 6 versículos. Vamos lá para a missão de memorizar o Salmo 23? Tá. Você pode até escolher a ovelha, se você não quer essa aqui, você pode escolher uma outra. Essa aqui é estilosa. Lembrou uma época, quando nós estávamos na igreja, apareceu um cachorro muito dócil, colocamos um óculos escuro nesse cachorro, e ele ficou todo, assim está a nossa ovelha. Mas que ela tem uma cara engraçada, ela tem, né? Mais ainda com este óculos, tem uma pose tanto. Viu, irmã Inês, vai para a senhora aí em Ribeirão Preto, essa aqui dá para o correio entregar, ou a gente entrega lá. Quantos aqui já estão familiarizados com o Salmo 23? Já está bem familiarizado, nós já estamos por 3 meses, domingo após domingo, com exceção de um ou de outro domingo, recitando, mencionando o texto e estudando sobre este poema de Davi, muito conhecido, porém para alguns desconhecido o aspecto da criação de ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ô Rafa, vou mencionar você de novo antes do meu tempo de oração. Nós esquecemos a nossa luz ali, viu? Faz esse favor para mim. O Rafa é o nosso assistente. O Felipe, por algum tempo, estava bem envolvido conosco nessa missão. O Felipe é mais quando tem lockdown. Quando tem lockdown, aí o Felipe é o nosso assistente direto. Lockdown, paralisação, Felipe na área. Ok, vamos então orar nesse momento. Nós estamos chegando, já chegamos e precisamos avançar um pouquinho mais hoje à noite, no terceiro versículo que já nos concede da quarta para a quinta declaração do Salmo. De 12, já vamos ficando devendo menos. Provavelmente, tudo transcorrer bem, o ano que vem, em tempo hábil, nós chegaremos ao final do Salmo 23. Vamos orar. Oremos. Nosso Deus e Pai bendito, para a tua honra e para a tua glória, que cada momento que nos entregamos ao ensino, à pregação da palavra do Senhor, tenhamos a direção e obra do Santo Espírito, dando a mim e aos amados aqui o entendimento, a compreensão que precisamos. Na verdade, precisamos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, ó Deus, esconda-me atrás do Salvador do Senhor Jesus, que haja manifestação dele em nossas vidas, que possamos conformar a imagem do bendito e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E assim, que seja eu apenas instrumento, e nós aqui, todos nós, debaixo desse agir do Senhor, tendo uma obra, vindo de encontro à palavra, ao mais profundo do nosso ser. Ó Deus, também oramos, agradecendo ao Senhor pelo presente do Senhor, dando mais um ano de vida para nossa irmã lá em Ribeirão Preto. Já na somatória da sua idade, o Senhor a tem concedido anos de vida, que ela alcance ainda mais da providência e sejam abençoados os anos do seu viver, vivendo para a glória e honra do Senhor. Oramos nesse momento com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Houve uma época que eu tinha uma certeza precisa, dava para contar, olhando para a congregação, você tinha uma ideia, às vezes no nosso culto tínhamos 100 pessoas, eu tinha um irmão que vinha trazendo ali, olha, 100 pessoas hoje no culto, 100 pessoas para ouvir a pregação da palavra do Senhor. Mas hoje, depois da pandemia, com tanta coisa que mudou, e até mesmo agora a mídia, a forma como nós estamos trabalhando, Barretos, Colina, Olímpia, Rio de Janeiro, você não tem ideia. De vez em quando alguém vem falar comigo, olha, estou te acompanhando. E às vezes alguém de Olímpia, alguém de um outro lugar. Nós temos conhecidos espalhados do Brasil ao exterior. Você também, certamente. E temos esse privilégio. Então, o tempo da pregação não fica restrito apenas a este local aqui. Tem aqueles que estão nos acompanhando pela live. E queremos crer que Deus, no seu propósito e intento, está fazendo uma obra também com estes. Alguns nem podem estar aqui, gostariam de estar aqui, mas estão bem longe de nós. Refrigera-me a alma. Muito
familiar, muito real, na vida de Davi. Você jamais iria discutir comigo, biblicamente falando, Davi foi um homem de Deus, um servo do Senhor Deus. E não apenas um homem de Deus, mas Davi foi usado por Deus em momentos cruciais em Israel, momentos críticos, em que toda uma nação enfrentava um tremendo desafio, um confronto, e desde aquele dia em que Samuel ficou frente a frente com Davi, e Deus o levou a ungí-lo como rei de Israel, que assumiria o trono no lugar de Saul, naquele momento, o Espírito do Senhor apossou-se de Davi. E Davi tornou-se um homem vivendo uma vida com grande exposição ao perigo. Tem pessoa que só de imaginar de você viver perigosamente já causa um impacto. Nossa! Misericórdia, Deus! Minha vida em perigo. Eu nem li a semana passada a lista do apóstolo Paulo. Quero crer, Deus me dando a oportunidade, eu lerei. Deixa eu pegar algo que deveria estar comigo e não está. Ele está aqui. Tem algo que eu quero colocar para você daqui a pouquinho, se ele funcionar. Ele abriu. O homem Davi viveu momentos de abatimento, momentos de contratempos na sua vida. E quando nós chegamos ao verso 3, o refrigera-me a alma. Além das situações que a ovelha necessita da intervenção do pastor, perigo dos predadores, ela não se defende, a questão do excesso de lã, de pelo, que precisa da tosquia por parte do pastor, tem também o perigo da ovelha perder, extraviar-se, e ela necessita da intervenção do pastor. Também, neste quadro, quarto ingrediente da intervenção direta que ela necessita do pastor, diz respeito à ovelha virar-se. Aquela situação que daqui a pouquinho eu vou descrever para você em cenas mais concretas. Ela vira, as patinhas ficam para cima, deitadinha de costas. Aliás, ela pode deitar-se, deve deitar-se para repousar, mas há uma posição que ela não pode atingir, que se ela atingir essa posição, ela por si mesma não consegue desvirar-se. E aí então, nessa posição, é clamor diante do desespero. Esse é o título para hoje: clamor diante do desespero. É desesperadora a situação da ovelha. Semana passada foi o restaurador de almas. E como nós tínhamos a continuação para hoje, e hoje eu vou tratar um pouco mais nessa questão da ovelha virada, e esse momento é muito crítico para ela, é algo de uma extrema dificuldade. Aliás, elas enfrentam dificuldades e problemas, e requer a diligência do pastor. Nós também, de tempos em tempos, a nossa alma fica abatida, enfrentamos abatimento de alma, isso nos incomoda. Quando a nossa alma está abatida,
Tem uma música do grupo Logos, intitulada Graça Divina. Deixe-me encontrá-la aqui. Eu até queria recitá-la semana passada, não houve oportunidade, mas eu quero, nesse momento, trabalhar com você. Música do grupo Logos, Graça Divina, que é uma realidade para o homem e mulher de Deus. Eu mal tenho uma noção do hoje, momento agora. O amanhã eu não tenho uma noção. Que tipo de situação me aguarda? Grupo Logos, graça, favor imerecido, graça de Cristo, um agir especial de Cristo para conosco. E o Grupo Logos diz assim, a letra da música, a graça de Cristo. De vez em quando eu sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar. Nada mais querer, simplesmente ir, mas sem saber. Momentos maus, difíceis para valer. A vida se esvai até tudo se misturar. Tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. E vem o coro, ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nessas horas mais difíceis, sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Esse é o coro. Segunda estrofe, tem apenas duas e o coro. Depois do temporal, melhor posso sentir. Tem ocorrido aqui em Barretos, nesses últimos dias, um tipo de chuva que parece que é inédita. A de sexta-feira, eu nunca vi poste, aqueles de concreto, quebrando embaixo, como aconteceu numa avenida, árvores caíram, postes caíram, 3 eu vi, lugares alagados, densa, imensa, tremenda quantidade de água em pouco tempo. Então, temporal você entende um pouquinho, ainda que no sentido figurado aqui, depois do temporal, melhor posso sentir. Que a graça do Senhor é tal, quem poderá comprar, quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Amém? Não estamos desprotegidos, desamparados, abandonados. Se estamos em Cristo, refrigera-me a alma, restaura a minha situação. O interessante é que nós entendemos a semana passada que este fator da ovelha virada, que vira e não vai desviar sozinha, o pastor tem uma atenção muito grande para com isso. Quando ele percebe a ausência de uma das suas ovelhas, ou ovelhas, o primeiro pensamento que lhe ocorre é a possibilidade do local onde ela se encontra, ela estar virada. Então isso preocupa muito o pastor. Isso o mantém em posição, em sentido de alerta. Mas não é somente o pastor que se mantém em alerta para com as ovelhas viradas. Os predadores também fazem o mesmo. Quem são os predadores? Onças, lobos, coiotes, urubus.
Todos sabem que uma ovelha virada constitui uma presa fácil. Agora, tem um fato que pesa tremendamente para o pastor no tocante à ovelha virada. Quando a ovelha se encontra virada, 3 fatos sobre ela, só 3 pontos para você pensar. Uma ovelha virada, primeiro, ela está completamente só. Geralmente ela está só, completamente só. Outro fato sobre a ovelha virada, ela está suscetível, ela está sujeita, vulnerável a sofrer ataques. Está só, tem a vulnerabilidade de sofrer um ataque. E outro fator que leva-nos ao título clamor diante do desespero, ela está perto da morte, completamente só, vulnerável ao ataque de predadores e perto da morte. Por detrás das cortinas refrigera ou restaura a minha alma. Há uma urgência, eu chamei até de UTI, unidade de terapia intensiva, é a situação enfrentada pela ovelha. Nada exige mais os cuidados, intensa atenção do pastor, até mesmo porque uma ovelha grande, forte, sadia, pode virar-se e implicar em prejuízo para o pastor. Então nada mais exige dos seus cuidados e atenção do que este fato. E na verdade as ovelhas que caem nessa posição mais facilmente são justamente as ovelhas mais pesadas. Acontece o seguinte modo, vamos imaginar aqui, uma ovelha robusta, pesada, ou de pelo grande, ela deita-se confortavelmente numa pequena depressão de terreno. Essa ovelha pesada, forte ou de pelo grande, rola ligeiramente e estende-se para descansar. De repente, o centro de gravidade do corpo dessa ovelha, ele desloca-se. E ela se vê de costas, de modo que as patas não tocam mais o chão. Talvez ela comece a debater-se freneticamente, não vai resolver a situação, ela vai rolar mais e mais. Torna-se impossível para essa ovelha recuperar a posição inicial. Nesse momento, começa a formar-se na bolsa de gases ruminante, a bolsa ruminante, aliás, começa a formar gases nessa bolsa ruminante, que se expande pela circulação do corpo, principalmente das patas. E aí entra uma situação mais complicada, porque é o seguinte: se estiver fazendo calor e o sol estiver quente, a ovelha nessas condições, nessa situação, ela morrerá dentro de pouco tempo. Ela não sobrevive muito tempo. Se estiver fazendo frio, chovendo, ela pode permanecer nessa posição até por vários dias. Vamos imaginar que essa ovelha é uma fêmea com cria. Ela tem cordeirinhos. Naturalmente, os seus cordeirinhos se tornam órfãos. Se ainda não nasceram, morrem com ela. Tudo isso implica em prejuízo, em dano para o Criador.
Se são pequeninos e amamentam, eles vão se tornar órfãos. Tudo isso agrava mais e mais a situação, e você tem uma ideia, então, por que o pastor tem uma atenção, está sempre alerta para este problema? Aí vem uma pergunta aqui: quando essa situação é mais comum para a ovelha? Quando é que a ovelha mais facilmente vira? É interessante, quando nós olhamos as situações que descrevem a maneira como isso ocorre com a ovelha, dela virar-se, quando procura um lugar confortável para deitar e descansar. Nada de errado em procurar um lugar confortável, mas é quando ela procura um lugar confortável, ela pode virar-se. Quando ela está com a lã muito cheia, não tosquiada, ela pode facilmente virar-se. E quando a ovelha está bem alimentada e robusta ou gordinha. Tem uma outra questão aí que o pastor tem que também ficar atento à alimentação do seu rebanho, alguns que tem que mudar, porque ele vai sempre trabalhar evitando a questão da ovelha virar. Lugar confortável nem sempre é o mais adequado, está percebendo? Não é porque é confortável que é o mais adequado, pode ser um lugar que vai trazer problemas. O que é confortável, maravilhoso a princípio, pode não ser o mais adequado. Por quê? E como Deus refrigera nossas almas? Tiramos o foco agora da ovelha, virada, clamor em meio ao desespero. Vamos olhar para Davi. A ovelha do Salmo 23 personifica Davi, mais ainda, por nossos dias, sou eu e você, no Salmo 23. O interessante é que a vida de Davi foi marcada por atos, alguns foram estúpidos da atitude dele. Davi cometeu alguns atos que você não deveria jamais tomar por exemplo para a sua vida. Foram atos absurdos que ele fez, até mesmo o adultério que ele teve com Batseba. Ele enfrentou perseguições, traições. Davi foi traído pelo seu filho Absalão, dando um golpe de estado, querendo usurpar o trono do pai. Imagine você, Davi teve um filho que cometeu incesto com a sua meia-irmã, com Amon, e Davi também teve um filho que cometeu assassinato, que foi Absalão, matando Amon por causa disso. Davi enfrentou dor, enfrentou sofrimento. Talvez num paralelo entre você e Davi, o seu sofrimento não seja tão intenso quanto o dele, a sua dor não seja tão intensa quanto a dele. Davi com Batseba, a princípio aquela criança, fruto do adultério, que Deus, quando envia o profeta Natã para reprová-lo, já a palavra do profeta para ele, a criança vai morrer. Todavia, Deus teve misericórdia de Davi, a sentença para Davi não foi a morte, mas a criança morreu. Mas Deus, no seu propósito e intento divino, deu um filho para Davi. Aquela criança era fruto de adultério, mas agora o filho que Davi teria com Batseba, o nosso Salomão, que assumiu depois o trono no lugar do pai, o filho sábio, que recebeu de Deus sabedoria, foi do relacionamento de Davi e Batseba. Mas aquela criança, filho de adultério, por mais que Davi clamasse, buscasse a direção do Senhor, rogasse, chorasse, pranteasse, a criança morreu. Então Davi experimentou, mas foi em meio ao sofrimento, a todo o rol de dificuldades, que ele aprendeu muitas lições.
Deus não vai nos impedir de que experimentemos situações em que a nossa vida, o nosso ser, nós vamos ficar virados. Abatidos. Eu gosto daquela expressão do apóstolo Paulo: abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados. Se tem uma pessoa na Bíblia, depois de Cristo, olha que ele mesmo falou: sede meus imitadores, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, foi o apóstolo Paulo. Paulo, no seu caráter de homem de Deus, deixou marcas, das marcas de Cristo na sua vida, de um viver. Eu estou praticando áudios da Bíblia, não sei se você consegue fazer isso, eu gosto. Você está fazendo alguma coisa e vai ouvindo, e eu passei ouvindo toda a leitura do livro de Atos. Eu gostou porque é histórico. Você vê a vida do apóstolo Paulo, um momento após o outro, acontecimentos, e ele lá, recebendo o refrigério, cada dia. Ainda tinha também um espinho na carne, que ele ora a Deus, e Deus diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os homens mais usados por Deus, que maior capacidade receberam de Deus, não foram homens extraordinários na sua habilidade física, força ou capacidade. Foram homens fracos. Deus usa o fraco para confundir o forte. Às vezes nós olhamos para a nossa igreja e pensamos: é fraquinha, pequenina, mas pode daqui alcançar. Nada contra isso, mas daqui alcançarmos até aos confins da terra. Amém? Já não estamos mais restritos apenas a nós aqui, ao nosso povo. O Salmo 42:11, Davi pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A ovelha virada aguarda incessantemente o pastor surgir na cena, que o clamor é diante do desespero. Salmo 56, verso 13: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande. Cortou o meu aqui, deixa eu pegar. Aliás, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Deus trazendo livramento à nossa vida. Precisamos desfrutar, precisamos exercitar a nossa confiança. Está lá: refrigera, restaura minha alma. A lei do Senhor é fiel e restaura a alma. Temos a palavra, temos o agir de Deus, temos a pessoa de Cristo, como eu disse, todos os recursos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já vimos completa satisfação no repouso, na melhor condição do repouso, pastos verdejantes. Direcionamento,
condução para melhor qualidade de água potável, águas de descanso. E agora, refrigério. Deus tem de encontro a nós os recursos, as provisões do Senhor, do Salmo 23. Eu conheço essas provisões, tenho experimentado, eu creio que você também tem experimentado, um momento com um filho padecendo, doente, um ente querido doente. O Philip Keller, que escreveu o livro Nada Me Faltará, que está aí à disposição de quem quiser ler, eu leio e releio, e outros livros mais que eu leio também sobre o Salmo 23, Deus levou a esposa dele. Mais adiante, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a esposa dele, com câncer, teve a sua vida ceifada. Não foi nem a primeira e nem a última. A Bíblia diz que aos olhos do Senhor, preciosa é a morte dos seus. A morte não é o fim. Cristo diz: todo aquele que crê nele, ele esteja morto, viverá. É apenas por um momento. Iremos além túmulo, na volta de Cristo. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para aquele encontro glorioso. Por enquanto, nós que estamos vivos, como o apóstolo Paulo usou essa expressão, nós os que estamos vivos para a vinda do Senhor, estamos na fila para o arrebatamento. Tem muita gente nessa fila, amém? Tem muito crente aguardando nos seus dias a volta de Cristo. De vez em quando eu converso com as pessoas, com pessoas animadas com viver. Conversei com alguém hoje que já passou do 64 para o 65, e se possível está aguardando o 90, netos, bisnetos. De vez em quando eu encontro gente com 91, 92, não parece que tem essa idade não. Tem gente que vem poupando, cuidando, né? Deus dando graça. Mas o fator é, se vamos morrer, que seja em boa velhice, amém? Que seja em boa velhice. Tem gente que a gente conhece e convive 40, 50 anos. E tem gente que você conhece, convive, se o arrebatamento tão logo acontecer, lá, você e tal pessoa sendo arrebatados. Ninguém gosta de morte, né? Morte é triste, morte é inimiga, mas ainda bem que Cristo tirou o aguilhão da morte e nos deu a vitória. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Agora imagine se Davi e outros servos de Deus não tivessem passado pelas dificuldades que passou, não teria oportunidade de aprender as lições que aprenderam. Em tudo e por tudo que acontece em nossas vidas. Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas juntamente contribuem, concorrem para o bem. Não é assim o texto de Romanos 8, 28? Contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus. Aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas contribuem. Por que estou vivendo esse momento? Tem pessoa que fica revoltada e toma atitudes que não são atitudes bíblicas de Deus. Vai ter as consequências sobre isto.
Deus perdoa o nosso pecado, mas nós carregamos as consequências, nós sofremos as consequências das nossas atitudes. O melhor que você tem a fazer é proceder como Davi: refrigera, restaura a minha alma. Deus, entra com a tua providência, com o teu agir. Eu preciso da tua intervenção. E olha, não é algo que você vai resolver, não está no seu domínio, é de Deus o agir. Davi entendia muito bem sobre isso. Por isso ele disse para Golias: tu vens a mim com espada, com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi estava em boa companhia e condições para lutar com Golias. Tribulações e provações são parte do propósito integral de Deus para as nossas vidas. Eu sei que você não gosta de provações. Pior momento na escola, deixa eu baixar esse aparelho aqui, eu vou até fazer melhor, eu vou desligá-lo. Ninguém gosta na escola, por exemplo, a professora fala semana de provas, é semana de provação, não é? E vem prova de matemática, e prova disso, prova daquilo. Prova envolve avaliação. Nada errado de você pedir oração para fazer a prova, passar pela prova em si. Mas deixa-me colocar 2 versículos para você, o versículo da prova também. Tem um versículo da prova aqui. Romanos capítulo 5, verso 3. Esse aqui é do pessoal que fica louco querendo desenvolver na vida paciência. Ó Deus, me dá paciência. Olha lá que Romanos diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu estou numa outra versão aqui, viu? Sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência. Deus vai testar a sua paciência dando o que para você? Momentos de tribulação, momentos de abatimento. A tribulação produz paciência ou perseverança produz experiência, e a experiência, a esperança. Por isso que quando você lê sobre os homens e mulheres de Deus, e você depara com a realidade ocorrida no viver deles, tem um número aí de homens e mulheres de Deus. Aliás, o escritor de Hebreus já facilitou para nós no capítulo 11, vai ler a galeria da fé para você ver o que aconteceu na vida daqueles homens e mulheres. Chega até a arrepiar-nos as menções na galeria da fé. E a experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos dar só uma olhadinha rápida na galeria, para você não assustar tanto. Confiança em Deus, a fé, exercitando a fé. Eu vou lá para o versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Tremendo, não é? Forte. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Olha aqui, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugido os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Aí lembra Paulo, foram apedrejados,
Lá em Listra, Paulo foi apedrejado, dado como morto pelo Instituto Médico Legal daquele lugar, dado como morto. No dia seguinte, ele levanta dali, no dia seguinte, entra na cidade e continua pregando. Apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Tiago, lembra-se dele? Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, e tal como nós aguardavam a promessa. Provações. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4, ou ao verso 4, Tiago escrevendo a sua carta para irmãos vivendo uma realidade de sofrimento, de padecimento, ele traz uma palavra, da palavra de Deus, que deveria animá-los. Meus irmãos, não só animá-los, mas alegrá-los também. Tende por motivo de toda alegria. Estranho o que ele vai dizer aqui. O passar por várias provações. Você fica triste, não é? Quando está passando por provação? Desesperado. Lágrimas rolam face abaixo. Mas Tiago diz aqui: pode ficar alegre. Deveríamos ficar alegre. Por quê? Onde é que está a razão para a alegria? Aí vem a explicação dele. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. O nosso Deus é o Deus de paciência ou perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Sem dificuldades, representadas por tribulações e provações, não existe na vida cristã crescimento. Não existe. Não existe desenvolvimento da fé. Tem gente que gosta de praticar aqueles jogos que você vai de um estágio para o outro. O que acontece do primeiro para o segundo estágio, Ernesto Júnior? Fica mais difícil. Fica mais difícil. Do terceiro para o quarto. Quando eu vim para a escola, eu entendi que o primeiro ano, caminho suave. Não era assim na nossa época? Você lembra do caminho suave, aquela cartilha? Vixe, voltei na década de sei lá quanto. Cartilha Caminho Suave. Eu tive essa cartilha. Queria ter ela em casa hoje. Alguém tem. Algum lugar alguém tem. A cartilha Caminho Suave. Só vejo foto hoje. Primeiro ano. O segundo é mais difícil, mas é um complemento do primeiro. O terceiro, muda-se o quadro, é mais difícil. A quarta série complementa a terceira. E quando chegou na quinta série, eu tinha um pavor de expressão numérica, que chama? Que era do X lá. E aí tinha que me enquadrar na situação. Mas um estágio mais difícil do que o outro. O que acontece com alguns crentes? Avança o primeiro, chega no segundo, mas para passar para o terceiro estágio, 20 anos. 20 anos para ir do segundo estágio para o terceiro. Porque não alcança a aprovação necessária. É mais difícil. A tribulação e a aprovação faz isso, vai trabalhar o nosso crescimento espiritual. Você já viu na palavra de Deus que a palavra menino
é alguém que ainda está em fase de desenvolvimento, não atingiu a maturidade. Por isso você não casa garoto de 10 anos. Já viu uma criança de 10 anos se casando? Pelo menos no Brasil não comete essa atrocidade maluca. Criança está na infância, mente de criança, agir de criança. O apóstolo Paulo falou: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque menino é inconstante. Hoje está bem, amanhã não está. Uma inconstância tremenda. Criança é inconstante. Você quer ver uma coisa interessante? Eu não sei quem eu ouvi falando sobre isso. Crianças, hoje nós vamos brincar. Digamos que a criança diz: olha, hoje o brinquedo favorito é esse aqui, para a criança. Aí dava o brinquedo favorito, brincavam 5 minutos, já não é mais o favorito, vamos para esse aqui agora, esse é o favorito. É inconstante, muda facilmente. Por isso que Paulo diz: mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando nós começamos a vida cristã, 1 Pedro capítulo 2, verso 1, alguém encontrando aí, 1 Pedro 2, 1, nós começamos como meninos. 1 Pedro capítulo 2, Pedro capítulo 2, verso 1, verso 2, deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Isso aí é do povo de Deus, amados. Está falando aqui com um descrente, não está falando com um crente aqui, para deixar. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você viu que o apóstolo Paulo mencionou no capítulo 3 da carta aos Coríntios, na igreja de Corinto, lá na Grécia? Nós lemos hoje à noite o capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Já tentou dar um pedaço de carne para o seu bebê de 3 meses de idade? Não come nada, é só leite. É só leite, não pode nem dar papinha. A Esther lá em casa era só na base do leite. Nasceu leite, leite. Tanto é que até asfixiou-se com leite. Leite, leite. O mantimento sólido exige amadurecimento. Paulo diz aqui, ó, estou tratando vocês com leite. Não pode ter manjar, não. É leite. Ainda não é o tempo. Vamos lá para Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Temos que passar os estágios, não é fácil, mas é possível. Temos os recursos, as provisões do Senhor. Você não deixa Deus agir. Vamos lá então. Hebreus, capítulo 5, versículo versículo 12. Olha aqui, já era para esse pessoal estar ensinando, hein, gente? Mestre não é aquele que ensina? Parabéns, professores, pelo dia 15 de outubro. Aqui, ó. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, eles tinham um tempo grande já, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento.
Quem fez aquele curso leite, pão, carne, peixe? Você fez. O leite, carne, pão e peixe. Qual é o alimento que não se dá para a criança? Vamos pela ordem dos mais criteriosos. Criancinha de 3 anos, 2 anos. Vamos pôr uma criancinha de 1 ano. Já deu um pedacinho de peixe na mão na criancinha de 1 ano? Peixe tem espinho. Tem que saber separar na língua quando você está comendo. Tem uma idade que a criança, eu com 6 anos lá em casa, podia mandar o peixe que eu comia sem ter problema com o espinho. Mas começa com leite. Quando eu comecei a vida cristã, eu comecei bebendo muito leite. Tinha que beber muito leite. É leite. Criancinha, leite. E o leite para nos fortalecer e levar ao crescimento. Aqui ele vai dizer assim, ó. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. De vez em quando você encontra crentes dizendo assim, mas eu não vejo mal nisso. Claro, você não vê. Você está tomando leite. Mas daqui a pouquinho, havendo crescimento, tem gente que quando faz um retrospecto, nossa, mas eu fazia isso, não é assim? Nossa, mas eu fazia, eu falo para você, eu na minha vida fiz cada coisa que, se eu tivesse a compreensão que eu tenho hoje, jamais teria feito. Quem está alimentando de leite tem que desenvolver para chegar no estágio do mantimento sólido. É muito importante o amadurecimento. A aprovação vai trabalhar isso, o desenvolvimento da maturidade cristã, para o alimento sólido, que vai exercitar os sentidos para discernir tanto o bem quanto o mal. Pode ver que tem homens e mulheres de Deus que atingem estágios da vida cristã, que eles não são golpeados pelos enganos que se apresentam por aí. Eles discernem bem o que é espiritual, o que é carnal, o que é bem e o que é mal. Você pode perceber, por exemplo, quando o indivíduo atinge a maturidade física, tanto é que a pergunta é, quando é que eu posso me casar? O apóstolo Paulo falou da flor da idade, depois dos 18 anos, mas tem a ver também com a maturidade. Hoje tem tantos conselheiros, né, mas tem a ver com a maturidade. Já tenho a condição de suportar o peso, a responsabilidade da vida conjugal. O jovem pensa, vou casar, vai ser maravilha. Lá na empresa eu conheço um rapaz, um ótimo funcionário, um amigo nosso. Ele está até na parte de liderança, a esposa dele é controle de qualidade. Onde ele põe o pessoal para trabalhar, ela vai avaliar. Vai fazer o controle da qualidade. Eles, às vezes, até se passam pelo outro. Sempre a toda velocidade, tanto ele quanto ela, o Gabriel e a Ana Beatriz, que por sinal é filha de um velho amigo meu, colega de infância. Eu estou olhando aqui o futuro casal ali, espero que tudo contribua da melhor forma possível. Idade já tem. Menina com 21 anos já está emancipada. Já chegou no 21? Ele está no 20. Daqui a pouco ele chega no... Nós estamos só aguardando o Rafael se emancipar. E aí fica jóia, né? Chegar na idade de 21. Entende por que você tem que enfrentar, Deus permite dificuldade e provações? Quando a chuva vem mansa, sabe aquela chuva mansa, suave, cai? Eu nem me preocupo muito em orar.
Mas quando vem um temporal, eu já caio em oração: Senhor, tem misericórdia. O Senhor é aquele que acalmou o mar, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Não, é verdade. Quem gosta de tempestade é a irmã Inês, que não está nem aí para a tempestade, é a irmã Inês. Mas eu desde criança sempre tive muito pavor de chuva, tempestades e coisas assim. O apóstolo Paulo, último versículo para a gente fechar hoje à noite: sofrer por Cristo, enfrentar tribulações, provações. Se você começar a ler a Bíblia, começar a ler a carta aos Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, sofrer por Cristo faz parte do chamado, seu chamado para seguir a Cristo, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, está no pacote, muita gente não percebe, sofrer por ele. Eu quero ainda uma tônica final, porque hoje tem um evangelho que não é um evangelho bíblico, da autoajuda, do mar de rosas. Eu acho que eu vou pincelar isso a semana que vem. E mesmo em todas as dificuldades, tribulações e provações, tanto eu e você, quanto Davi, não estamos sozinhos, não fomos deixados sozinhos. É o Senhor quem vai nos restaurar, nos refrigerar. E a semana que vem eu tenho a lista de situações perigosas do apóstolo Paulo. Se você também quer um pôster desse aqui, ó, que eu estou mandando para a irmã Inês, marca aí que a gente vai providenciar um para você. Põe aí: eu quero o pôster da ovelha. Em qualquer momento você vai estar recebendo um pôster desse aqui, tá? Esse aqui, na verdade, vamos mandar outro para a irmã Inês. Esse aqui é o meu, né? Esse é o meu pôster da ovelha, do momento da ovelha virada. Coloquemo-nos em pé. Tem muita gente que tem áudio no seu celular da Bíblia. Leia ou ouça os textos da palavra de Deus. Eu separei alguns momentos de afazeres e de leitura ao mesmo tempo da palavra. Colocar a palavra na mente. A palavra traz tudo que é verdadeiro. A palavra de Deus traz tudo o que é honesto, puro, justo, amável, que há virtude, que há louvor, e isso deve ocupar a nossa mente, o nosso pensamento. Mente vazia, dizia alguém, que é a oficina do diabo. O terrível enganador lança os seus dardos inflamados contra nós, e precisamos usar a proteção que é o escudo da fé. Não permita que pensamentos diabólicos invadam a sua mente. Faça como Jesus, enfrenta o maligno com a palavra de Deus. Está escrito, está na palavra. Coloque a palavra na sua mente, nos seus pensamentos. Memorize, estude, leia, estude, marque, memorize. Viva. Vamos orar. Importante, ó Deus bendito, a consideração trazida em exposição da tua palavra. O refrigera-me a alma, refrigera a minha alma, restaura em meio às provações, tribulações, abatimentos que vêm à nossa vida. São estágios do desenvolvimento espiritual que o Senhor permite para trabalhar o nosso caráter, para que ele seja conformado à imagem do Senhor Jesus Cristo, o nosso
modelo e padrão, e devemos atentar para imitar o Salvador, trazendo sobre a nossa vida este fato tão importante. Ó Deus, eu não quero ser menino inconstante, levado em todo vento de roda de doutrina, mas que nós, ó Deus, tanto eu quanto os irmãos, possamos ter apreciação pela maturidade espiritual, pelo crescimento espiritual. Tua palavra diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus pelos recursos que estão à nossa disposição. Temos o livro, as sagradas escrituras, sagradas letras. Temos a habitação do Espírito Santo. Temos recebido do Senhor tudo que diz respeito à vida e piedade, e que então possamos fazer uso, buscarmos ao Senhor. Não sei, ó Deus, dentre os que nos acompanham, será que há alguém cujo coração Cristo não habita pela fé como Senhor e Salvador? Oramos, ó Deus, salva esta alma, liberta, Deus, que tal pessoa possa reconhecer: há um Salvador, há uma obra de salvação, e Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa. É sobre ele, é nele, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus. Oramos, agradecidos pela direção e obra do Senhor, e continue falando conosco, ó Deus, abrindo o nosso entendimento. No Salmo 23, oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.